Vamos dar continuidade na série de vídeos de novas contratações, e que basicamente eu dou uma olhada em como o time vem jogando, nas características de quem está no elenco e vejo se a contratação pode se encaixar legal. No vídeo de hoje, o João Vitor no Vasco. Primeira parte, o que esperar de João Vitor no Vasco? Um lateral? Normalmente nesses vídeos de contratações eu venho mostrando primeiro alguma estrutura do time contratante, mas nesse aqui eu vou inverter essa lógica e comparando aos poucos conforme eu vou falando. Primeiro para dizer que eu acho que o João Vitor vem para jogar de zagueiro no Vasco, mas que no último ano e meio ele vem jogando mais como lateral, especialmente no Nantes, onde ele jogou na temporada 22-23. Lá ele não teve muito espaço na zaga em si, porque eles tinham uma dupla que vinha jogando basicamente desde 2017, que era o Palois, um zagueiro canhoto experiente francês, e o André Girotto, brasileiro, com quem o João realmente disputava a vaga, e o André vinha vindo da sua melhor temporada no Nantes, que foi a temporada 21-22. Em 22-23 o Nantes foi mal, quase caiu, mas o João Vitor, além de ter jogado mais na lateral, ele naturalmente era uma segunda opção por lá, o que tem relação também por questão até cultural de respeitar quem já estava por lá. O time vinha da melhor colocação em 5 anos, o que resultou também na sua não adaptação e devolução para o Benfica no seu primeiro ano de Europa. Aí no Benfica ele não teve muito espaço, porque do lado direito da zaga ele encontrou simplesmente uma das maiores revelações recentes do futebol português, principalmente falando em termos de zagueiros, que é o Antônio Silva. Enquanto para lateral eles usam um lateral mais ofensivo, um toque mais refinado, e não aquele lateral mais defensivo, que seria o João Vitor. Por isso que ele tá saindo, tá pedindo para sair, porque ele precisa jogar. Nessa temporada 23-24, ele tem somente 29 minutos na temporada inteira jogando de lateral. Parte 2, seu melhor ano na carreira, o Corinthians de 2021. O melhor ano do João Vitor foi 2021 no Corinthians do Silvinho, quando ele iniciou e completou 36 dos 38 jogos do Brasileirão, em uma defesa formada por Fagner, ele, Gil e Fábio Santos. Esse time ficou em quinto lugar, sofrendo menos de um gol por jogo. E o João Vitor sempre foi um zagueiro muito ágil, feito para jogar em linha alta, principalmente para quando o time adversário for de uma vez para o ataque, ele consegue proteger bem a bola, chegar antes, interceptar o lançamento, sempre jogando mais na cobertura. E mesmo na linha baixa, o time tinha essa dinâmica do Gil ficar um pouco mais na frente, enquanto o João era responsável por cobrir, proteger uma corrida nas costas do Gil, na corrida nas costas laterais, ou mesmo para dar uma segurança para o Cássio recuperar a bola. Não à toa, a média de interceptação dele como zagueiro é um pouco maior que a dos zagueiros do Vasco, especialmente comparando com o Michael e o Medel, porque a característica desses aí mais experientes é a questão do posicionamento, da experiência, muito mais do que a agilidade do João Vitor. O Medel mesmo fez um turno muito bom pelo Vasco, eu fiquei impressionado assistindo lá os lances, porém, para poder acertar ele acabava recuando antes para que ele pudesse estar melhor posicionado no final. Isso gerou acertos, mas também gerou uma distância um pouco maior entre as linhas, o que acaba descoordenando algumas tentativas de pressionar. No jogo contra o Inter, que é um time que gosta desses espaços, foi ótimo pro time gaúcho. Teve gol impedido por pouco. Ainda mais num jogo desses, o delicado mesmo era quando ele avançava e não tinha como voltar. Como nessa jogada que ele ultrapassa na construção, o Inter recupera a bola e com o Medel voltando, coitado, como falo na crônica esportiva, para chegar só se fosse táxi. E o Valência quase marca o gol, sendo parado por uma boa defesa do Léo Jardim. Dessa forma, essa capacidade de cobertura, de uso do corpo, talvez seja o modo que o João Vitor possa trazer um bom diferencial em relação ao que o Vasco tem. Outro ponto que o João Vitor soma legal pro Vasco é a bola aérea, que ele tem 1,87 de altura. Por mais que na carreira o Maicon seja até melhor conhecido e confiável nesse quesito, já que ele tem 1,91, né? Mas é interessante ver como o João Vitor nos tempos de Corinthians também estava mais frequente na disputa aérea, em média praticamente 1 a mais por jogo do que o Maicon, para alcançar uma taxa dessa de ganho semelhante. Muitas vezes podendo fazer essa disputa no meio campo sem se preocupar em estar muito recuado. Ainda outra característica marcante e interessante do jogo do João Vitor é a capacidade que ele tem de carregar a bola para superar a primeira pressão, muitas vezes correndo para dentro. Em média, por partida ele carrega a bola progressivamente cerca aqui o dobro de metros que o Maicon e o Medel. Parte 3. O elenco do Vasco. E para encerrar o vídeo aqui é uma olhada nas opções que o Vasco tem na defesa, sabendo que o João Vitor pode jogar de zagueiro lateral direito. Eu acho que é uma opinião fácil pensar na possibilidade que ele terá de dividir minutos com os mais velhos.
Ele que vem de uma idade ótima fisicamente, 25 anos, que ele pode ir conquistando sua posição titular ao longo da temporada. Ainda que improvável, é possível também que o técnico Ramon Dias faça algo parecido com o que o Diniz faz com o Felipe Melo, para rodar o elenco e começar com o mais velho e tirar no intervalo. Eu acho que seria interessante por um lado, ainda mais no Carioca, mas eu acho muito difícil disso aí acontecer. Outra coisa que ele oferece, por mais que eu imagino ele chegando para a zaga, é a possibilidade de suprir eventual má fase dos laterais, suprir lesão ou mesmo de jogar na lateral em um cenário que o time precise segurar o placar, sendo um lateral alto que possa evitar uma bola cruzada na segunda trave, algo que é muito útil. Eu acho que a torcida do Vasco tem que pensar aqui, para começo de conversa, ele já é um zagueiro seguro o suficiente para poder disputar da metade da tabela para cima e não pensar em um campeonato da parte de baixo. Eu acompanhava ele de perto lá no Corinthians e sempre achei ele um jogador seguro, concentrado, focado, por mais que vira e mexe ele se metesse no meio da confusão. E sobre preço, ele foi contratado por 100 milhões de euros, né? O preço dele é por aí mesmo, por mais que isso pareça muito caro hoje, convertendo principalmente, né? Mas questão de inflação, mercado, é isso mesmo. O Rodrigo Becão foi pro Fenerbahçe agora por 8,5 de euros. O Pablo Mari foi pro Monza por 5 de euros praticamente. O Nino foi pro Zenit por 5 também, mas tem um lance do salário ser mais alto lá na Rússia. Qualquer zagueiro nessa faixa de idade aí, sul-americano, esse é o mercado mesmo, ou pagar isso, ou vai achar um jogador livre para pagar algo parecido em luvas. Esse que é o mercado, infelizmente. Eu acho que nesse preço, o Vasco achou um bom zagueiro.